There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. E hoje é dia de quê? Tutorial de maquiagem! E hoje a proposta é mais uma proposta super noturna. É um smokey eye pretão, com o canto recortado e um delineadão glitterinado, meio prata, meio chumbo, assim. Então é uma proposta que vai chamar bastante atenção e vocês podem adaptar aí para eventos noturnos, balada, festas. E confesso que eu gostei bastante do resultado, espero que vocês também gostem. E se tu também gostar, não deixe de dar teu joinha, clica muito em gostei pra mim, que isso ajuda a divulgar o canal, a fazer o canal crescer, pra gente chegar aí a 1 milhão de inscritos. Gente, tá quase. Ai, meu coração. A maioria dos produtos usados vocês encontram lá na minha lojinha Bruna Malheiros Shop, cupom de desconto lojinha da Bru. E esses acessórios lindos que eu estou usando, olha, eu sou fascinada nesse brinco, sério, eu amo ele. Essa pulseirinha é tudo lá da minha coleção Bruna Malheiros Joias. E confiram, gente, que tá tendo queima de estoque de joias, tá tendo uma Black Week lá na lojinha com descontos de até 50% em várias peças da minha coleção, tá bom? Agora chega de falatório e vamos logo conferir essa maquiagem. Então vamos lá, gente, já apliquei corretivo aqui de praxe em toda a pálpebra, que vai ser o nosso fixador de sombras. E novamente vamos usar aquela paleta maravilhosa da Catarine, né, que a gente ama. E eu vou começar aplicando primeiro esse marronzinho aqui com o pincel 135 da Dye Makeup, depois eu vou trocar o pincel e vou pegar esse marrom mais escuro da paleta. Então eu vou aplicar, ó, bem aqui no côncavo. Vou cuidar pra deixar já amendoado esse olho, ó, pro esfumadinho ficar arredondado. E vou aplicando aqui aos pouquinhos no canto externo. Agora eu vou trazendo essa sombra aqui pro côncavo, só que eu não vou invadir o canto interno, então eu paro aqui já, ó, porque a gente vai fazer esse efeito recortadinho aqui no cantinho interno pra dar um charminho a mais na maquiagem, então eu não invado, eu paro antes hoje. Ó, agora eu já começo a esfumar as bordinhas aqui pra suavizar o esfumado. Trocando o pincel agora, eu vou pegar um menorzinho, ó, pra vocês compararem o tamanho. Esse é o 135, esse é o 136. Então agora eu vou pegar o 136 e vou vir com aquele marrom mais escuro da paletinha da Catarine. E esse marrom hoje eu vou aplicar bem aqui no ossinho do côncavo, pra facilitar depois a transição pro preto. Então sempre que eu vou usar a sombra preta, eu procuro usar um tom de marrom bem escurinho, assim, esses tons mais cafés, porque facilita a transição pro preto depois, tá? Então eu vou aplicando aqui e já vou esfumando, criando já a transição entre os dois tons de marrom. Eu tenho que cuidar pra não subir muito com esse tom aqui, pra não acontecer de eu invadir todo o tom claro, tá? Então vai com calma, vai pegando a sombra aos pouquinhos e vai trabalhando. Depois a gente vai trabalhar mais um pouquinho essa transição quando eu vim com o preto, tá? Uma coisa que eu esqueci, gente, eu dei uma leve esquentadinha no côncavo, ó, com uma sombrinha laranja, tá? Então eu voltei com o pincelzinho maior da Dye Makeup, que é o 135, e vou aplicar só um pouquinho, ó, bem pouquinho aqui, mais no ponto alto do esfumado. Ó, só pra dar uma esquentadinha. Muito bem, agora a gente vai pro Clau preto. Eu vou usar o da Catarine Hill, que pra mim é o melhor. Com um pincelzinho assim, língua de gato, ó, tá? Que é bem preciso, eu vou começar a carimbar aqui o canto interno pra formar esse corte. Esse corte. Porta, portão, porteiro. Eita, que sotaquezinho puxado. Ó, eu vou carimbando. Vai com calma pra te não acontecer de carimbar muito pra dentro, tá? E deixa o teu olhinho meio aberto, que daí tu consegue enxergar bem o côncavo, ó. Então aqui tá na altura já. E daí eu vou preencher o resto do olho, depois eu arrumo se precisar. Ó, vou arrastando esse clau aqui. Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui pra deixar bem certinho e arredondado. Agora com o pincelzinho de esfumar côncavo, esse é o L65 da Love Beauty, eu vou esfumar as beiradinhas desse clau aqui. Já começar a criar a transição aqui do preto, ó, pro marrom. Então eu já vou dando umas batidinhas arrastadas e vou subindo o clau, ó, como a transição já começa a se formar. Pincel aplicador de sombras e sombrinha preta da paleta. Agora eu vou vir e vou selar, ó, todo esse clau que a gente acabou de aplicar. E vai deixar a maquiagem
Ultra Black. Vai ficar bem pretinha mesmo. Toma cuidado aqui na aplicação do recorte. E aqui deixa eu dar umas batidinhas arrastadas para ir também criando a transição do preto pro marrom. Agora eu vou vir com um pincel menor ainda, que esse aqui é o 132, ó, vou comparar o 136, que esse aqui com o 132. E com um pouquinho de sombra preta, eu vou ir melhorando aqui essa transição do marrom pro preto, ó. Movimentos circulares, mão bem levinho, vou subindo esse preto aqui um pouco mais pro côncavo, pra ele começar a sumir no marrom. Mão bem levinha, sem pressa. Mesmo pincel ainda, volto com o marrom mais escurinho e reaplico aqui na bordinha, lembrando que eu tô tomando cuidado pra não invadir o recorte aqui, né, gente? Tô morrendo o esfumado no recortezinho que a gente fez. Pincel aplicador de sombras e pozinho translúcido da Catarine, que foi o mesmo que eu usei para fazer a preparação da pele. Eu vou selar aqui abaixo de toda a minha sobrancelha, desde o canto interno, que tem corretivo aqui, a gente precisa selar tudo bem. Vou iluminar o ponto alto da sobrancelha com esse tomzinho aqui, que é meio perolado, só que no pontinho alto, ó. Vamos pro delineado, delineador em gel da Inglot, pincelzinho chanfrado L70 da Love Beauty. Primeiro traçar aqui, vou começar pelo cantinho externo hoje pra dar uma variada. Ó, em direção à sobrancelha. Vou puxar um tracinho com a mão bem leve, ó. Linha d'água inferior, sobrancelha, tá? Vira o pincel agora, pega um pouco abaixo da pontinha, ó, pra não deixar a ponta grossa. E traz aqui pro centro do olho. Ó, eu trago, vou arrumando. E agora eu só termino de traçar. Não precisa nem ficar muito certinho, gente, porque aqui já tá bem preto. A gente vai ter que cuidar o desenho do delineado mesmo com o glitter depois. Muito bem, agora a gente vai precisar de cola para cílios. Eu vou usar da Macrylan, a branquinha incolor, e eu vou usar 2 glitters para criar essa cor, que são esses 2 lindões aqui, ó. Esse mais escuro é o 115 e esse é o 254, os dois da Bitarra. Tá aqui a misturinha, mas eu coloquei mais do escuro do que do claro. Vamos lá então para a parte mais difícil da maquiagem. Vou pegar aqui a colinha com o próprio pincelzinho. E vou, gente, ó, fazer por partes. Vou espalhar um pouco da cola aqui. Vou carimbando pra deixar ela bem retinha. Vai ficar parecendo espelho aqui um pouquinho, tá, gente? Aí eu venho e vou carimbando com o mesmo pincel, tá? Mesmo pincel chanfrado, aquele da Love Beauty, que eu usei pra delinear. Ele formou um glitter meio grafite, porque esse mais escuro ele é quase um chumbo e o outro é quase um prata. Então misturando os dois com um grafitezinho. Vou limpando o pincel aqui num algodãozinho com demaquilante para ir tirando o excesso da cola e do glitter. E vou continuando o processo aqui da aplicação. E aqui eu já vou começando a aplicar mais de pezinho, ó, pra não fugir do delineado, porque o meu espaço tá reduzido já. Eu tô usando cola, gente, pra realmente o glitter ficar no lugar. Porque às vezes tu usar esses fixadores que são tipo essas pastinhas incolores, ele acaba, quando tu tá abrindo e fechando o olho, ele acaba transferindo pro côncavo, ele vai... Porque ele não fixa tão bem quanto a cola, né? Não que seja ruim. Quando eu vou fazer um olho esfumado com glitter em toda a pálpebra, eu uso sempre esse. Mas delineado tem que ser com cola, na minha opinião, pra realmente ficar pancadão, assim, pra não sair do lugar. É chato de tirar depois, mas sai de boa com demaquilante bifásico, tá? Parte mais difícil da maquiagem tá pronta, gente. Agora é só terminar de fazer aqui a parte inferior. Eu vou usar o lapisinho da Toque da Natureza na minha linha d'água e fora.
pra dar aquela borradinha básica, deixar o olho mais dramatizado. Pincel lápis da Vult, sem sombra primeiro, só pra espalhar aqui o lápis. Vou vir primeiro com aquele marrom mais clarinho que a gente usou no côncavo e vou aplicar aqui já nas bordinhas do lápis preto. Mesma esquentadinha que eu dei no côncavo com laranjinha agora. Aplico um pouquinho aqui e espalho. E agora sim que eu venho com o pretinho aqui pra deixar bem intenso. É só muita máscara de cílios e cílios postiços. Os cílios que eu vou usar hoje é esse lindão aqui do Guilherme Batiste. É o Beatrice, ele é bem pá mesmo. E a máscara vai ser a minha queridinha Turbo 5 da Eudora. Então eu vou fazer toda a aplicação aqui. E já já eu volto pra terminar a pele com vocês. Voltei! Vamos terminar a pele então. Mas antes deixa eu contar pra vocês. Eita. Tô derrubando tudo aqui, gente. Antes, deixa eu contar pra vocês que batom lindo é esse que eu tô usando, que é esse rosa queimadinho. Esse aqui é a cor Flávia. É a nova cor da coleção da Bruna Tavares. Os batons líquidos já tem resenha aqui no canal. Blush que eu vou usar hoje vai ser as Pérolas Iluminadoras da Eudora. Vou aplicar aqui na maçãzinha. E vou levar em direção às têmporas. Ela dá uma bronzeadinha e uma corada ao mesmo tempo. Vocês sabem que eu sou apaixonada por essas pérolas, né? Iluminador médio da Tracta. Vou aplicar aqui no ossinho da maçã. Arrastar. Topo do nariz, queixo e centro da testa um pouquinho aqui. Então por hoje é isso, gurias, espero que vocês tenham gostado dessa proposta, que vocês possam adaptar aí pra algum evento especial. Dá pra trocar a cor do glitter, dá pra fazer sem delineados, que se de falar isso no decorrer do vídeo, mas se vocês quiserem, é só fazer o esfumadinho, máscara de cílios, cílios postiços, esquecer o delineado, enfim, façam as adaptações de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, clica muito em gostei pra mim, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!